Olá, eu sou o missionário Marcelo Souza da Comunidade Católica Mãe do Redentor. Essa fachada bonita que você viu aí foi construída, essa igreja, em 1675. É a paróquia São José, que fica aqui em São José do Embaçaí, Maricá, Rio de Janeiro. Nos próximos 30 minutos, vamos estar ouvindo a palavra de Deus aqui no programa Resgate, que começa agora. Bom, você viu aí na abertura do programa eu anunciando que estou gravando este programa de hoje na igreja São José, paróquia São José, que fica em São José do Embaçaí, Maricá, Rio de Janeiro. Essas imagens belíssimas que você acabou de assistir. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, como aparece aí nessa legenda no seu vídeo. Versículo 16 diz assim: vivei sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos chama a atenção a um sentimento de prontidão e de gratidão. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Tessalônica o seguinte: parece coisa de doido, vivei sempre contentes. Talvez você pergunte, esse apóstolo Paulo nunca passou por tribulação, não? Olha, ele foi um dos maiores evangelistas da história do cristianismo. Escreveu e fundou inúmeras comunidades. Ele diz para aquele povo: vivam sempre contentes, orem sem cessar, em qualquer circunstância, dê graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo. O que nós compreendemos desse texto? Primeiro, nós oramos e testemunhamos diante daquilo que nos rodeia. Então, a nossa conversa, o nosso sorriso, o nosso estado de espírito reflete muito aquele momento que nós estamos vivendo. E o perigo que Paulo avistava era de uma comunidade, de um povo que viveria feliz quando estivessem passando por momento de alegria e vivessem grandes angústias quando estivessem passando momentos de angústia. O risco era esse. Então ele queria que o povo vivesse sempre contente. Mas por que sempre contente? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que nos fortalece, o que nos mantém de pé, é sabermos em quem está a nossa confiança. Eu posso começar a falar sobre o poder do louvor. Quando você está cercado de problema, como é a sua oração? Você já percebeu que é uma oração muito mais melancólica, mais sofrida? Você já começa a sua oração com aquele famoso que você faz com a boca, com a língua, você, puxa, né? Isso já é famoso. Ele sempre precede a oração, porque significa o quê? Não aguento mais, estou cercado de problema por todos os lados. E Paulo nos chama a atenção dizendo assim, olha, em qualquer situação, em qualquer circunstância, dá graças a Deus. Vou lhe contar alguns testemunhos, pelo menos 2, para mostrar para você o poder do louvor. Quando nós louvamos a Deus, nós entramos numa realidade espiritual de ação de graças. Porque
nós não seguimos a Deus pelo que Ele nos deu. Aliás, eu posso até falar melhor. Não pelo que Ele vai nos dar, mas pelo que Ele já nos deu. Não seguimos a Jesus pelos projetos à frente, mas pelo que Ele já fez no passado. Que é a segurança, é a garantia de que os nossos sonhos foram depositados aos pés de um Deus verdadeiro. Eu conto então um testemunho belíssimo de uma mãe e, evidentemente, por questões éticas, morais e até espirituais, vou citar nome. Mas eu tive a oportunidade de ser catequista, que é professor de religião, de uma moça que me contou o testemunho. Ela já tinha, eu era catequista já de adolescentes, adultos e adolescentes, né? Adolescentes, adultos. A partir dos 17 anos, eu cuidava dessa juventude e dos adultos, formando na fé, na caridade, na paciência. E essa moça contou o testemunho dela, o porquê que ela estava procurando a igreja. Porque sempre na primeira aula, o primeiro encontro, a gente pergunta, né, quem é você, de onde você vem, como você veio parar aqui na nossa igreja, no nosso curso de catequese. E ela então disse o seguinte, não contou em detalhes, mas depois, em off, ou seja, longe dos outros alunos, ela me contou a história dela. A mãe dela era uma mulher de muita oração. E ela vivia uma vida totalmente errada. Ela era uma garota de programa. Ela começou a se prostituir por conta de drogas aos 14, 15 anos. E ela me contou a triste história. Ela disse o seguinte, eu chegava em casa, eu encontrava a minha mãe chorando. Eu sabia que isso feria minha mãe. Eu sabia que isso trazia desgosto para minha mãe. Mas eu comecei a observar que a minha mãe deixou de chorar e começou a louvar a Deus. Eu achava aquilo tão estranho, minha mãe dizer, e eu escutava, ela dizia, eu escutava a minha mãe orando, dizendo, Deus, obrigado pela minha filha. Obrigado porque a minha filha é uma bênção. E eu ia para o meu quarto e pensava, eu não sou bênção coisa nenhuma, a minha mãe sabe que eu levo uma vida toda errada. E ela continuou contando que toda vez que ela chegava em casa, dos programas de prostituição que ela fazia, ela chegava em casa, ela encontrava a mãe dela com o coração cada vez modificado e ao invés das lágrimas, ela substituiu pelo louvor. E ela ia dizendo isso, Senhor, obrigado pela minha filha, pelo dia que a minha filha nasceu. Ela orava e a filha ouvia. E a menina então achava aquilo tudo muito estranho, porque ela disse assim, eu costumo ver gente agradecer a Deus por coisas boas, né? Agradecer a Deus pelo filho que você tem, que é um bom filho, uma boa filha, um bom neto, mas agradecer a Deus pela vida de um filho que é um desgosto, uma filha, uma neta. Ela marcou o encontro com um camarada que ia fazer um programa com ela no motel. Os dois marcaram num determinado lugar e ela foi passando em frente a esta igreja onde eu fui catequista. E a igreja estava aberta, a porta da igreja estava aberta. Ela então viu que o rapaz estava um pouco demorado, né, de encontrar. Ela olhou para a igreja e disse, é aqui que minha mãe frequenta, eu vou entrar. Ela entrou. E daí ela começou a chorar porque ela disse, eu não sou digna de entrar na casa de Deus, eu sou uma mulher impura, eu perdi a minha adolescência, a minha juventude, eu sou um trapo de gente. Quem passa por essa vida sabe que passa realmente uma vida de desgraça, né? Porque ela é vendida, os homens não a querem, os homens querem o corpo dela. E o coração, como diz uma música de um grande poeta, cantor, profeta, Padre Zezinho, é como laranja lima, né? Fica somente o bagaço, todo o suco
é sugado e só sobra mesmo o bagaço e a pessoa vive uma vida de miséria. E ele entrou na igreja e disse assim: Deus, se você ainda me ama, fala comigo. Olha, uma oração curiosa. Como é que uma pessoa entra numa igreja, não tem muito contato com Deus e faz a seguinte proposta: Deus, se você me ama. Ela não perguntou se você existe, porque ela sabia da existência de Deus. Ela disse apenas: se você me ama, me dá uma prova, fala comigo. E ela foi se aproximando do altar e tinha uma cruz. Atrás do altar tinha uma cruz grande. E os jovens da Crisma tinham feito um encontro no dia anterior. E eles fizeram aqueles cartazes com uma letra de uma música, Ninguém Te Ama Como Eu, do Martim Valverde. E na cruz, pendurado na cruz, estava um cartaz. E esse cartaz descolou. Os jovens, acabou o encontro, os jovens não tiraram os cartazes da igreja. Então os cartazes com a letra da música, vários versos da música, ficaram espalhados, presos à parede e também à cruz que estava no altar. E quando ela diz: Deus, se você me ama, me dá uma resposta, fala comigo. Naquele momento, a cartolina, né, o cartaz, descolou e caiu nos pés dela, aliás, no joelho dela. E a frase escrita era exatamente o refrão da música: Ninguém te ama como eu. Ela, quando leu aquilo, porque aí cada um na sua sensibilidade sabe quando Deus está falando. Naquele momento, você pode dizer: é coincidência, descolou, porque estava há muito tempo. Olha, Deus se utiliza de qualquer artifício, poderia ter sido qualquer outro cartaz, mas naquele momento, para ela, foi uma resposta de Deus. E Deus fala pelos acontecimentos. Se ela estava pedindo a Deus um sinal, naquele momento foi um sinal de Deus. E aí, a letra da música, o refrão, Ninguém Te Ama Como Eu. Ela chora, ela se arrepende, ela bate no peito, ela diz que não quer mais aquela vida, levanta-se, volta para a calçada, vai andando e encontra o rapaz. Eu já dei 2 voltas aqui nessa rua. Ela disse: eu não tenho mais nenhum encontro com você. Disse: o que houve? Furou? Ela disse: não. Eu encontrei o homem da minha vida. E o camarada ficou chateado, né? O que é isso? Poxa, sim? Nós marcamos aqui o nosso programa. Não. Não tem mais programa nenhum. Eu encontrei o homem da minha vida que me ama e ele disse isso para mim agora. E ela chegou em casa e disse para a mãe: Mãe, nunca mais eu quero esta vida de pecado, porque hoje eu pedi um sinal para Deus e Deus me resgatou. O que foi que moveu o coração de Deus? Foi o louvor daquela mãe. A porta da igreja está aberta, aquela moça passar, olhar e dizer: bom, já que o rapaz está demorando, né? Eu vou entrar. Entra, se sente tocada pelo ambiente do Senhor, porque a igreja é a casa do Senhor. Ela se sente profundamente tocada. E quando a mãe escuta aquele testemunho, ela diz: filha, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Porque a minha filha, e aí ela repete a parábola do filho pródigo, a minha filha que estava perdida, ela foi encontrada. E imagine eu, como professor dela, escutar esse testemunho. Escutar ela dizer que foi resgatada por Deus. O louvor tem o poder de mudar situação. O povo lá em Jericó, o nosso povo de Deus nunca foi um povo preparado para a guerra. Nosso povo nunca soube mexer em arma. O nosso povo nunca foi um povo de enfrentamento. O nosso povo só sabia uma coisa: orar e cantar. E para tomar Jericó foi na base do louvor. Quando estamos doentes,
E passando por tribulação, é o louvor que nós erguemos a Deus que nos levanta. Há uma música que nós cantamos também na igreja que diz assim: hoje é tempo de louvar a Deus. E numa das estrofes diz: no meio dos louvores Deus habita. Deixa eu ver se eu me lembro um pouco da música. Não vou cantar porque eu não vou estragar os seus ouvidos. Já até agradecendo por você estar me vendo. Então não vou fazer você sair de frente da televisão, não. No meio dos louvores Deus habita. No meio dos louvores, não é no meio da tristeza, no meio da angústia, da murmuração. Tem gente que você encontra na rua, às vezes até na igreja. Ela tem só, eu já até falei em programas anteriores, é só problema. Então, ao invés da tribulação, de ficar enumerando, fazendo uma ladainha com o seu sofrimento, você começa a dizer: Deus, eu te louvo. Agora observe o seguinte, não pelo problema, mas no problema. É diferente, porque também você não vai ser doido de dizer: oh Deus, muito obrigado por essa doença. Ah, Deus, muito obrigado pelo meu filho estar usando maconha. Não, isso é doideira. A oração correta é: Deus, eu te louvo, mesmo tendo meu filho nas drogas, a minha filha na prostituição, o meu casamento está acabando. Deus, mas mesmo assim eu te louvo. E Deus, Ele vem em socorro à nossa fraqueza, à nossa necessidade. Porque se a própria palavra vai nos dizer: vivei sempre contente, orai sem cessar em qualquer situação, agradeça a Deus, viva em ação de graças, significa o quê? Que você, mesmo vivendo um tempo de angústia, você se levanta pelo poder do louvor. Eu me lembro que eu e um amigo, Vinícius Paiva, nós fomos visitar uma senhora que estava há 7 anos em cima de uma cama com depressão. Nós chegamos na casa dela, ela não era só depressão, porque juntou aí síndrome do pânico. Os filhos já haviam, estavam morando em cada um no seu estado, tinham se casado, um era doutor, outro era não sei mais o quê. E ela vivia sozinha e nós fomos visitá-la. Chegamos lá, a casa toda escura, cortinas fechadas, e a vizinha, sempre tem um vizinho amigo, né, alguém companheiro, e às vezes bons vizinhos até nos socorrem muito mais do que muitos parentes, né? Isso é uma pena. Mas a vizinha nos contou: olha, ela só sai daqui para ir para o hospital e ela só sai de ambulância. E eu perguntei, fiz algumas perguntas: como ela está, como é a vida dela? Olha, ela há 7 anos que ela está nessa vida cada vez pior. Para o senhor ter uma ideia, ela me disse, né? Ela só toma banho se alguém vier aqui dar banho nela. Ela não fica sozinha no banheiro. Ela não fica muito tempo de pé. Olha que vida desgraçada. E nós então entramos no quarto dela, já tinha ido tudo quanto é tipo de gente, com a mesma fé que a nossa, com fé diferente da nossa, mas foram lá tentar levantar aquela mulher. E nós chegamos lá e começamos a louvar a Deus pela vida dela, pelas vitórias dela. E saímos de lá, ela não tinha melhorado nem um pouquinho, continuava deitada. E eu me lembro bem que nós fomos embora, eu ainda comentei com esse meu amigo. Falei: Vinícius, que situação triste, né? 7 anos em cima de uma cama, sofrendo tanto. O aspecto dela, para você ter uma ideia, você que está me assistindo, é o aspecto de uma pessoa desolada. Aquele aspecto de sofrimento, o cabelo jogado no rosto, parecia, me desculpe a expressão, uma bruxa. Sabe, uma pessoa assim, amaldiçoada, caída. E para nós foi muito frustrante sair dali e ela continua daquele jeito, mas é Deus que faz a obra. Nós cremos nisso. Nós somos apenas mensageiros do Senhor. Quem faz a obra é Deus. Uma semana depois, eu tocava teclado na minha igreja e foi numa segunda-feira,
ela entrou na igreja, uma mulher com um cabelo bonito, com óculos escuros. E eu fiz até uma brincadeira, estava uma pessoa do meu lado e falei assim, mas por que essa senhora está entrando de óculos escuros na igreja, se não está com tanta luz aqui dentro? E ela veio na minha direção e quem estava do meu lado disse assim, eu acho que ela escutou, ela vem na sua direção. Eu falei, pronto, agora arrumei um problema. Ela então foi se aproximando, chegou perto de mim e falou assim, você me conhece? Eu falei, pronto, agora ela vai acabar com a minha raça aqui, dizer eu uso óculos escuros onde eu quiser. E eu só falei, comentei, sussurrei. Eu pensei, meu Deus, que ouvido maravilhoso essa mulher tem. Eu disse, não senhora, eu não lembro da senhora, não lembro mesmo. Ela então tirou o óculos. Eu olhei nos olhos dela. Eu disse, eu conheço a senhora de algum lugar. Não consigo lembrar. Ela disse, você esteve na minha casa há uma semana atrás com um outro rapaz? Quando eu vi, eu não acreditei. A mulher estava transformada. A mesma mulher que há uma semana atrás estava daquele jeito, que como eu disse no bloco anterior, parecia uma bruxa. E eu disse, o que aconteceu? Ela disse, olha, depois que vocês saíram, eu disse, Deus, você é Deus. E eu tenho que acreditar que alguma coisa pode acontecer. E eu comecei a agradecer a Deus pela minha vida. Que eu queria voltar a andar, que eu queria voltar a ir na rua. E eu senti um vento dentro de casa. E eu fiquei até chateado com vocês, porque eu disse, olha, eles vieram aqui, deixaram a janela aberta, sabe que eu tenho medo, não podia deixar a janela aberta. E eu percebi que a janela estava fechada. E eu então, quando me levantei para fechá-la, eu percebi que eu já estava curada. Porque logo, imediatamente, eu corri para o banheiro, tomei um banho, pus uma roupa. Agora, olha o que ela fez. Algumas pessoas, quando eu contei esse testemunho, criticaram o comportamento dela. Ela disse que botou um vestido, tomou banho, botou um vestido, saiu na portaria, o porteiro, que acostumado a vê-la só saía de maca, o porteiro disse, a senhora está bem? Ela disse, estou bem. Eu fui a um salão de cabeleireiro. E aí algumas pessoas disseram, puxa, mas ela devia ter ido primeiro para a igreja, para agradecer a Deus. Ela disse, não, eu fui ao salão de cabeleireiro, porque há 7 anos eu não sabia mais o que era ter vaidade. Vaidade feminina, não é vaidade de ser, né, ultrapassar os limites. Eu fiz o cabelo, fiz unha, essas coisas que mulher faz aí, fica toda bonitona. E hoje eu estou aqui. Uma semana de conquistas, eu já estou indo sozinho ao mercado. Agora você imagina uma pessoa agradecer a Deus, uma vitória de se levantar e ir ao mercado depois de 7 anos. E ela contou que ela sentiu uma paz muito grande dentro da casa dela. E não foi porque 2 homens estiveram lá, porque eu estive lá, nada disso não, porque o homem não é nada. O homem é só instrumento. Mas porque ela encontrou no louvor, nós a ensinamos a louvar, mesmo no meio do fogo, da tribulação, da angústia. E aquela mulher foi completamente curada. Ela ainda disse, eu me lembro que ela perguntou assim, então eu vou jogar os meus remédios fora. Eu disse, não faça isso. Porque quem tem autoridade para mandar jogar remédio fora é o médico. Pregador, pastor, missionário, bispo, seja quem for, não tem autoridade para dizer jogue fora este remédio. E aí ela disse, mas eu já estou curada. Disse, mas quem vai lhe dar a alta médica é o próprio médico. Jesus, quando curou os leprosos, ele disse, agora vocês vão lá no sacerdote, que naquela época ele exercia também a função de dar alta, entre aspas, alta médica, né, para aquele que estava doente, para voltar ao convívio. Jesus disse assim, agora vocês vão ao sacerdote e se apresentem a ele, daqueles 10 leprosos. Somente o médico pode dizer, para.
E aqui eu estou abrindo um parênteses, porque você pode dizer assim, estou curada e largar remédio e dizer, não, escutei um pregador, um missionário na televisão e ele falou para jogar. Não, nunca falei isso, nunca vou falar essa besteira. O médico sabe a dosagem, sabe o momento de parar. E o médico, ele é bênção de Deus. E Deus pode usá-lo, e Deus usa. A própria palavra diz isso lá em Eclesiastes, honra o médico e o medicamento, porque eles foram criados por Deus. Então, só para a gente finalizar, e porque eu quero orar por você nesse programa de hoje, eu tenho certeza de que o que Deus fez na vida dessa moça, que foi minha aluna, dessa outra que nós fomos visitar, foi o impacto do louvor na vida, no coração, na alma dessas pessoas. Ao invés de ficar pelos cantos chorando, levantamos o louvor. 3 jovens foram jogados na fornalha. Está lá no livro de Daniel, capítulo 3. 3 jovens foram jogados na fornalha. O rei mandava colocar ainda mais, que o fogo aumentasse mais lenha, para que a caldeira tivesse ainda mais potência. E eles começaram a louvar a Deus. A palavra diz que um quarto homem, eram 3, Sidraque, Misaque e Abidênago. Um quarto homem circulava no meio deles. Um quarto homem da fornalha. O próprio Senhor, que caminhava com eles no meio da fornalha. E a palavra de Deus diz, lá em Daniel 3, que nem o odor de fumaça estava nas vestes. Foram livres pelo louvor. Então eu quero deixar aqui, nesses segundos finais do programa Resgate, quero orar por você e pedir que você tenha um espírito adorador e o desejo, a fome de Deus para louvá-lo em qualquer circunstância, em qualquer situação. Eu estendo as minhas mãos, se você quiser, na sua casa também põe as suas mãos. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, cremos no Teu amor e no Teu poder. Em nome do Teu Filho Jesus, te peço agora, cura esta pessoa de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade e dá a ela, Senhor, o desejo de louvar. Te entregamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você sabe que nós temos um ministério muito fecundo e você pode entrar em contato conosco pelo nosso site, o nosso portal. Na internet você pode acessar aí, aparece aí no seu vídeo mãedoredentor.com.br. Você tem lá o Fale Conosco, você pode mandar o seu testemunho, o seu pedido de oração. E quem sabe até um dia eu posso ler aqui o seu testemunho da sua cura, da sua libertação. Nós cremos num Deus vivo, presente, real. Então, se você quiser, entre em contato conosco pela internet. Tem também os links lá para o Facebook, Twitter, Orkut, essas coisas todas de redes sociais, tá bom? Então, que você tenha uma semana abençoada. Nos encontramos nesse mesmo dia, neste mesmo horário, nesse mesmo canal e com a graça de Deus, levando até você a palavra libertadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima vez.